Ok, então antes de mostrar as nossas imagens, vamos aqui ver um pouquinho de anatomia e histologia normal. Nós temos nessa figura aqui o coração e aqui o desenho do pericárdio parietal. Aqui ele foi aberto e aí a gente visualiza o coração, mas na verdade há uma fina película que cobre o miocárdio aqui, que é o pericárdio visceral, que a gente pode ver aqui nesse esquema. Nós temos aqui o pericárdio parietal, um espaço virtual com uma lâminazinha líquida muito pouca, e o pericárdio visceral é praticamente transparente, é muito tênue aqui acolado sobre o miocárdio. Nesse outro esquema, a gente tem esse desenho e observe a presença de gordura aqui. Essa gordura, ela fica entre o miocárdio e o pericárdio visceral. Observe aqui no corte histológico, aqui nós temos o miocárdio, aqui nós temos essa gordura, né, gordura, tecido adiposo, que vai aparecer na tomografia. E aqui nós temos o mesotélio e o tecido fibroso do pericárdio visceral. Aqui nós temos a cavidade pericárdica e mais para cá, acolado ao pericárdio visceral, teríamos o pericárdio parietal. Então é importante entender isso aqui para identificarmos na imagem. Vamos ver lá. Aqui no cadáver virtual, se a gente aproximar aqui o coração, a gente vai ver, aqui nós temos o miocárdio, é mais fácil ver aqui no ventrículo direito. Nós temos o miocárdio, aí nós temos uma camada de gordura acolada ao miocárdio, e depois nós temos essa linha. Essa linha, ela é o somatório de duas lâminas pericárdicas, do pericárdio visceral, aí tem um espaço virtual que você não consegue ver, e o pericárdio parietal. Então essa linha é formada pelas duas lâminas do pericárdio. E aqui nós temos a gordura epicárdica, que está para fora do pericárdio parietal. Veja que essa linha ela cruza todo o coração aqui. Mas aqui ela é muito acolada porque a gordura na região posterior, na parede livre do ventrículo esquerdo, ela é muito escassa. Já no ápice do ventrículo esquerdo e principalmente no ventrículo direito, a gordura é mais abundante. Isso é característico, uma característica anatômica da maioria das pessoas. Vamos ver agora como a gente vai ver isso na tomografia. Observe agora aqui, nessa tomografia, sem contraste. Veja que o coração fica tudo na mesma densidade, tanto o miocárdio quanto o sangue tem a mesma densidade. E aqui você observa essa linha, que é exatamente a mesma linha que vemos aqui no cadáver virtual, que é a somatória dos folhetos do pericárdio parietal e visceral. E aqui temos a faixinha de gordura, essa faixa mais escura, entre o miocárdio e o pericárdio visceral, e aqui por fora do pericárdio parietal. Então temos gordura pericárdica, as duas lâminas, né, de pericárdio parietal, visceral e parietal, com uma cavidade virtual entre elas que a gente não consegue ver, e gordura epicárdica. E veja que em toda a volta, mas veja que aqui posteriormente você vê a linha muito fininha porque você tem pouca gordura. E aqui você não vê a linha porque você praticamente não tem gordura. Então você não tem o contraste, não tem o contraste natural da gordura para demonstrar a linha. Mas ela existe, ela está aí. Quando fazemos o contraste, o que acontece
é que o contraste delineia cavidades, né? As cavidades. Aqui no caso o ventrículo esquerdo, contraste aqui o septo interventricular, né? Miocárdio, aqui miocárdio do ápice do ventrículo, da parede livre do ventrículo. E aqui você vê a linha formada aí pelos dois folhetos, né? O folheto parietal e visceral do pericárdio, e a gordura epicárdica e a gordura pericárdica, e aqui o miocárdio. Então isso é o normal. Agora observe este caso. Veja este caso. Na fase sem contraste, nós temos aqui o coração, você tem a gordura pericárdica, e em vez de você ter uma linha, você tem essa faixa espessa com uma densidade de praticamente de partes moles aqui. Então isso aqui, na verdade, é derrame pericárdico. O pericárdio visceral está aqui, aí você tem uma faixa de líquido, ele está mais denso do que o habitual, normalmente ele fica mais escuro do que o coração, né? Fica mais hipodenso, mas no caso aqui ele está mais hiperdenso porque é sangue, porque é hemopericárdio. E aqui a faixinha do pericárdio visceral. Então, as faixas se separam e a cavidade que é virtual ficou preenchida, no caso aqui, por sangue. Vamos ver como isso apareceu no contraste. Aqui, com o contraste, você vê aqui a cavidade ventricular, o miocárdio, a gordura pericárdica e a faixa aqui, que corresponde ao hemopericárdio. Agora, o mais interessante desse caso é esta imagem. Na fase bem arterial desse exame, o que se observa aqui, você tem aqui o ventrículo esquerdo, via de saída do ventrículo esquerdo, a raiz da aorta, átrio direito, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, aorta descendente. E você observe aqui o contraste atravessou o miocárdio no ápice do ventrículo, atravessou tudo e caiu dentro da cavidade pericárdica. Veja que contraste dentro da cavidade pericárdica. Então houve uma ruptura do miocárdio do ventrículo esquerdo aqui no ápice, né? Uma ruptura miocárdica no ápice do ventrículo esquerdo. Isso, a maioria das vezes, é consequente a um infarto agudo do miocárdio, que era o caso aqui. Então, uma das complicações possíveis do infarto é essa, a ruptura da parede do ventrículo. E aí o paciente fez um hemopericárdio, aqui ele está sangrando ativamente. Então, temos aqui um caso de ruptura ventricular, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.